Começa agora mais uma edição PUC News, telejornal produzido online pelos alunos de jornalismo noturno da PUC São Paulo. Eu, Laura Augusta, apresentarei de casa, assim como meu colega Gabriel Tomé apresentará da casa dele. Olá, você vai ver nesta edição como cuidar do pet durante o verão. Museus e centros culturais retomam as suas atividades. China inicia os primeiros testes com tecnologia 6G. Conheça o Disney Plus, a nova plataforma de streaming da Disney. Mulheres negras são a maioria no empreendedorismo feminino. E você ainda vai ver muito mais aqui no PUC News. Mesmo com a vitória do Brasil, Tite se vê pressionado pela torcida. Após a partida contra a Venezuela, o técnico Tite, da seleção brasileira, se viu mais uma vez pressionado pela torcida no cargo. Mesmo com a vitória por 1-0, o desempenho da equipe canarinha novamente não convenceu, o que puxou o treinador contra a parede. Por enquanto, o cargo ainda não está ameaçado, tendo em vista os bons resultados conquistados. Mas ainda assim, o olhar crítico da torcida está mais preciso do que nunca na era Tite, tornando o duelo contra o Uruguai no dia 17 ainda mais decisivo. China segue investindo em inovações e inicia os primeiros testes com a tecnologia 6G. A China colocou em órbita o seu primeiro satélite de tecnologia 6G, que até então também é o primeiro em todo o mundo. Ele foi transportado por meio de um foguete descartável que também foi produzido no país. Segundo a emissora estatal CGTN, a tecnologia é cerca de 100 vezes mais rápida que o 5G, que também vem sendo desenvolvido pelo país e pouco a pouco é instalado ao redor do mundo. O satélite será utilizado para a construção de cidades inteligentes, prevenção de desastres e proteção ao meio ambiente. Durante atendimentos presenciais, fisioterapeutas se expõem ao coronavírus. O setor da saúde ganhou foco por conta da pandemia. Entre sessões de aplausos destinadas aos profissionais que combatem o Covid, meses sem um ministro da saúde efetivo e o angustiante número de casos, alguns profissionais não tão reconhecidos também se desdobraram para que as pessoas continuassem na sua melhor forma. Os fisioterapeutas vêm se arriscando constantemente para que seus pacientes possam continuar se curando e evoluindo, e aqueles clientes que preferiram não se colocar em risco têm tentado diferentes estratégias para lidar com as dores. Estou um pouquinho alto, né? Que eu tenho 1,95 de altura, então qualquer coisa, se eu ficar parado muito tempo dói, se eu ficar, deitado numa posição errada dói, então doía, bem na lombar, mais ou menos. Começou a voltar entre final de maio e começo de junho, mas eu tentava fazer alguma coisa aqui em casa, um exercício ou outro que eu lembrava, eu tentava fazer aqui em casa e era isso. Como se pode imaginar, a principal preocupação de pacientes e profissionais é a contaminação. Por isso, diversas medidas foram adotadas para evitar que o vírus se propague sem comprometer o tratamento dos pacientes e a renda dos profissionais. Quem parou de atender por um período fui eu, que eu não tinha pacientes para atender, mas a clínica funcionou o tempo todo. Os pacientes particulares, eles ainda seguraram um pouquinho e a parte esportiva também. As coisas começaram a melhorar quando as lojas, o comércio começou a abrir de novo. Mas eu precisei retornar. Eu atendia todos os dias da semana, na parte da manhã, eu consegui retornar aos atendimentos uma vez na semana, só na parte da manhã. Quando eu volto para casa, eu coloco a roupa para lavar, lavo mão, tomo banho, essas coisas, tudo para não contaminar ninguém em casa, né? É normal que muitas vezes deixemos nossa saúde de lado. Por isso, precisamos valorizar quem enxerga nosso bem-estar como prioridade e se arrisca diariamente para garanti-lo. Esse é o desafio, é me colocar em risco todo dia e confiar também nas pessoas, porque tem gente que tem sintoma e continua levando a vida normal. A gente sabe que a gente lida com terceiros, né? E a gente não tem esse respaldo, a gente não tem essa certeza de que eles estão fazendo a parte deles. Hoje, o nosso momento é de uma insegurança muito grande, né? A gente está dançando conforme a música. Em busca de melhoras na saúde, algumas pessoas conseguiram se adaptar e iniciar práticas esportivas mesmo durante a pandemia. Devido às medidas de segurança contra o coronavírus, muitas pessoas tiveram que adaptar suas rotinas ao ficar em casa durante a quarentena.
Foi assim que muitas delas se viram com um certo tempo livre e conseguiram então otimizar seu tempo para cuidar da saúde e do bem-estar físico, uma vez que ficou mais fácil de implementar atividade física no dia a dia ao trabalharem e estudarem de casa. Eu acho que as pessoas hoje, com o home office, apesar de ter uma demanda de trabalho maior, elas ainda conseguem se organizar melhor. Então, elas buscam mais atividade física, se preocupando mesmo com a qualidade de vida, se preocupando com o bem-estar. Então, eu acredito que houve sim uma preocupação maior com relação a isso, porque viram que dá tempo de fazer. A gente foca mais em nós mesmos, independentemente seja algo relacionado à saúde, relacionado ao nosso trabalho, nossa faculdade, enfim, anseios nossos. Mas também a gente tem mais tempo, não só porque a gente se foca, mas como a gente tem mais tempo também para fazer as coisas, atrelando esses dois aspectos, esses dois fatores, acho que muitas pessoas acabaram focando mais em realizar atividade física. Eu pretendo continuar, mas sim, foi bem mais possível por causa da quarentena. Além do mais, acho que se não tivesse na quarentena, meus pais nem teriam tempo nem de sugerir isso. Porque além de só ficar jogando dentro de casa e estudando, é bem legal vir no parque treinar um pouco. Esse cenário que estamos vivendo também foi importante para mostrar o quão essencial é cuidar da nossa saúde, seja ela física ou mental. Houve uma maior preocupação das pessoas em se cuidar durante esse período. Isso ocasionou um aumento da procura de alunos por profissionais da área de educação física. Olha, a procura de alunos, por um lado, aí mostrou a importância da atividade física. Então houve um aumento sim, principalmente de crianças por não voltar às aulas e pelo fato de mostrar o quão é importante você se manter ativo, manter o corpo ativo, não importa a atividade, não importa se é musculação, se é dança, se é corrida, se é skate, o importante é você praticar, ter o hábito de praticar uma atividade física constantemente, 3 vezes na semana. Que houve uma procura maior aí, mas as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar. Mas eu acredito que as pessoas que estavam fazendo uma coisa e de repente se viram na obrigação de mudar tudo aquilo, se elas tinham oportunidade antes, mas tinham um certo medo, agora foi a hora de arriscar. Os parques municipais de São Paulo voltam a abrir durante os finais de semana. Mais de 70% dos parques foram reabertos em julho na capital de São Paulo, inicialmente de segunda a sexta e com horário reduzido. Àquela altura, a cidade estava na fase amarela do plano de flexibilização econômica estadual. Agora, a partir do dia 31 de outubro, os parques funcionarão também aos finais de semana e feriados. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas, 16 dias depois de a capital paulista ter avançado à fase verde do Plano São Paulo. O Brasil enfrenta em 2020 onda de calor histórica. Saiba como proteger seu pet. No mês de outubro, tivemos uma pequena amostra de como será a onda de calor no Brasil este ano, marcada por recordes de temperatura em diversas regiões do país. Se para nós humanos o calor intenso já traz mal-estar, as sensações ruins podem ser ainda maiores para os animais de estimação. É essencial tomar alguns cuidados especiais com os nossos pets neste período, como hidratação, tosa, exposição solar, passeios, alimentação leve e refrescantes que aliviem este calor, podendo oferecer também sorvete de frutas. Caso necessário, procure sempre o médico veterinário de confiança. Mesmo na pandemia, as eleições municipais serão realizadas. O Tribunal Superior Eleitoral implantou mudanças para garantir a proteção tanto dos mesários quanto dos eleitores. As propagandas na televisão, as passeatas, as bandeiras balançando e os panfletos aos milhares. Quando a gente vê isso daqui, já sabemos que é época de eleição. Depois de mais 4 anos, os municípios agora vão votar em seus representantes. Mas não são só os candidatos que estão empenhados nesse período eleitoral. Outras pessoas também aproveitam as oportunidades. Eu estou panfletando na eleição, com oportunidade para ganhar dinheiro extra. Ainda mais agora na pandemia, que tem muitas pessoas desempregadas. Apesar do governo federal estar dando auxílio, mas essa semana eu conheci um casal que está o marido e a esposa desempregados e eles estão fazendo panfletagem na rua
para ajudar em casa, tem 2 filhos, tudo. Então a gente tem que agradecer muito essa oportunidade que surgiu agora na campanha política. Mas a votação esse ano será diferente. Por conta da pandemia, várias medidas de segurança foram tomadas. Os mesários manterão um espaço entre si e estarão usando equipamentos como o Face Shield e o álcool gel. Será obrigatório o distanciamento nas filas, juntamente com o uso de máscaras. Vale ressaltar que este ano, a biometria não será utilizada. Além disso, houveram mudanças também no calendário. O primeiro turno ocorrerá dia 15 de novembro e o segundo turno, caso necessário, será no dia 29. Por fim, o tempo de votação foi ampliado, sendo das 7 da manhã até 5 horas da tarde. Porém, mesmo com as medidas de segurança, muitos não irão votar com medo do coronavírus. E com essa pandemia, eu acredito que muita gente vai deixar de votar. Então, se você trabalha num percentual de 20% que não vão às urnas, eu acredito que aí pode aumentar para 30% em relação à pandemia. Com todos os cuidados que nós vamos ter nessa eleição. Eu acredito que um percentual de 30% em relação à pandemia não vão às urnas. Principalmente as pessoas na faixa de 50 anos para cima. Independente do partido de preferência, esse é um grande momento para todos os cidadãos e a sociedade que vivemos. Pesquise bem as propostas do seu candidato e mantenha o distanciamento também das fake news. Compareça às urnas, tome as medidas preventivas e vote corretamente. O cidadão que vota, ele pode cobrar dos seus gestores. E ele tem essa oportunidade de fazer, porque o voto ele é muito importante para a democracia. Criminosos realizam golpes na internet e alugam casas falsas para a temporada. As festas de final de ano estão chegando e elas são sempre um momento de alegria e confraternização. Com a vinda deste período, boa parte das pessoas que moram na Grande São Paulo alugam imóveis no litoral para passar a temporada de festas na praia. No entanto, com um grande número de anúncios nos sites específicos e redes sociais, é necessário ficar atento. Muitos deles não são de residências de verdade e se tratam na realidade de golpes. O crime é muito frequente nesta época do ano, também pelo fato dos estelionatários se aproveitarem da proximidade das datas festivas para pegar quem não se planejou e deixou para encontrar uma casa de última hora. O estudante de publicidade, Joe e sua família foram vítimas desse crime. O prejuízo só não foi maior pelo fato deles terem decidido só pagar quando chegassem ao local. Segundo Joe, a casa tinha diversos atrativos e um preço baixo para a época do ano. A gente chegou nesse endereço e a gente estava procurando a casa na rua, só que a gente tinha até uma casa, tinha a casa lá, só que o número dela não era aquele que estava no site pra gente, e a gente começou a estranhar, falar como assim, era pra essa casa estar aqui, nessa numeração. E assim, quando a gente estava indo, voltando, procurando essa casa, muita gente que morava lá na rua mesmo, desse bairro, perceberam isso, e aí o moço chegou pra gente, ele até colocou assim a mão na cabeça e falou: nossa, por favor, dizem que vocês não caíram no golpe. Ainda que seja um crime muito frequente nesta época do ano, várias pessoas ainda caem nele. Por conta disso, é necessário tomar alguns cuidados para que este momento não te traga nenhuma dor de cabeça. Um dos principais cuidados é não realizar nenhum tipo de pagamento antes de verificar a real existência da casa. Devido à Covid-19, a São Paulo Fashion Week aconteceu remotamente e com formato inédito. A 25ª edição do São Paulo Fashion Week teve de ser um pouco diferente das outras. Devido à pandemia do coronavírus, o evento ocorreu online, com entrevistas e bate-papos com designers e desfiles pré-gravados. Além disso, a cidade de São Paulo virou a passarela. Em comemoração aos 25 anos da São Paulo Fashion Week, em alguns prédios da cidade foram projetados vídeos de outras edições do desfile, fazendo muito mais acessível ao público. No primeiro dia do evento, uma linda performance de dança contemporânea foi realizada no Vale do Engabaú pelas bailarinas Júlia Brandão e Nayara Romano. A apresentação foi transmitida ao vivo através de drones. Mesmo remotamente, o desfile continuou tão espetacular como antes, além de trazer outros meios inovadores para representar a moda. Surto de Covid-19 atinge jogadores dos clubes de futebol brasileiro. Neste começo de mês, em novembro, vários clubes do futebol brasileiro estão vivendo um surto de Covid. Palmeiras e Ceará, adversários pela Copa do Brasil, tiveram alguns de seus atletas contaminados pelo coronavírus.
e tiveram desfalques para o primeiro confronto das quartas de final. O treinador do Coritiba, Rodrigo Santana, também foi um dos infectados pelo Covid. Um dos clubes mais afetados foi o Santos, que apresentou 10 casos entre funcionários e atletas. O clube pediu adiamento do jogo contra o Internacional, que acontece no domingo, mas é pouco provável que o pedido seja aceito pela CBF. A situação é ainda mais grave pelo time feminino santista. São 22 jogadoras infectadas e apenas 7 à disposição. Veja a importância da vacinação de cães e gatos. A vacinação é uma importante forma de prevenir os animais domésticos contra doenças, especialmente contra as zoonoses, que são enfermidades que podem ser transmitidas para os seres humanos. Além de ser um assunto de saúde pública, vacinar cães e gatos contribui também para a proteção de outros animais, evitando assim surtos e outras doenças. A médica veterinária Laila Signorini, do Hospital de Caieiras Veterinário, fala sobre a importância das vacinas para a vida dos nossos animais. Além da vacina antirrábica, que é a vacina de raiva, nós médicos veterinários trabalhamos com a vacina V4 para gatos e V10 para cães. Com a importância da vacinação de V4 e de V10? Eu trabalho no setor de UTI e muitos pacientes chegam para mim com doenças que poderiam ter sido evitadas com a vacina. E muitos pacientes chegam a óbito, tá? Eles morrem por doenças muito simples que seriam combatidas, por exemplo, com a nossa vacina V4 para gatos e V10 para cães. Contra quais doenças a V10 nos auxilia, né? Bom, contra a sinomose, que é uma doença de alta mortalidade, tá? Protege também contra a hepatite infecciosa causada pelo adenovírus tipo 1, contra a doença respiratória causada pelo adenovírus tipo 2, a parainfluenza, a parvovirose e mais 3 tipos de cepas da leptospirose. Além disso, protege contra a enterite causada pelo coronavírus canino. A vacinação essencial deve ser iniciada entre 6 e 8 semanas de vida do pet e finalizada de preferência até 16 semanas. Os intervalos entre vacinas e quais vacinas devem ser administradas são indicadas pelo médico veterinário responsável e modificadas sempre que necessário. Muitos não sabem, mas assim como os cães, os bichanos também devem ser vacinados desde filhotes. A prática é essencial para deixar o felino protegido de diversas doenças e garantir que ele possa viver uma vida saudável e feliz, assim como explica a médica veterinária. A importância da vacinação tanto em cão como em gato, eu diria que é a mesma, né? Os dois são animaizinhos que precisam dessa imunidade, dessa proteção, né? Assim como nós, que a gente também é vacinado quando é bebezinho, nenhuma vacina é 100%, né? Não tem 100% de eficácia. Não quer dizer que o animalzinho ele vai entrar em contato com essas doenças, né? O que a gente faz é tentar aumentar a imunidade dele para quando ele entrar em contato, ele não desenvolver, né? São doenças que não têm cura, né? São doenças virais, então o que a gente faz quando nós encontrarmos uma dessas doenças é dar uma qualidade de vida para ele e tentar fazer o sistema imune dele responder da melhor forma possível. Também é uma garantia, muitos desses animais vêm a óbito. Em gato, eu diria que é um pouco pior, né? Os tutores não têm muito essa consciência da importância da vacina e eles deixam o animal dar voltinhas na rua, deixam sair. Para eles isso é muito comum, o gato ter esse hábito noturno, e não é, né? Não é certo. A chance não é nem só das doenças virais que esse animal pode contrair, pode falecer em menos de uma semana, como alguma dessas doenças, mas atropelamento, outros tipos de doenças, envenenamento, né? Então eu diria que talvez para gato deveria ser mais importante e não tem esse conhecimento. A sua própria plataforma de streaming, a Disney Plus. A partir do dia 17 de novembro, a Disney terá sua própria plataforma de streaming, a Disney Plus, que chegará não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. Até o dia 16, os assinantes poderão contratar o pacote anual do Disney Plus por R$ 237,90, o que corresponde a um valor mensal de R$ 19,80. De acordo com a empresa, a oferta de pré-lançamento dá um desconto de 15,5% em relação ao valor regular. Mulheres negras representam a metade do mercado empreendedor feminino no Brasil. As mulheres negras representam hoje a metade das donas de negócios no país. Segundo um relatório especial produzido pelo Sebrae, elas fazem parte do contingente das 9,6 milhões de empreendedoras do sexo feminino que estão à frente de um negócio.
Porém, o preconceito nessa jornada é duplo. O machismo e o racismo criam entraves e barreiras diariamente, e ter que ser maior e melhor todo dia é uma realidade. Empreendedoras negras ganham menos do que todos os outros grupos, R$ 1.384 por mês. Esse valor equivale a cerca de metade do rendimento das empreendedoras brancas, de R$ 2.691, e 42% do valor recebido por homens brancos, de R$ 3.284. Como as agências de publicidade estão se adaptando à volta do trabalho presencial? Alguns estabelecimentos de trabalho já estão voltando à rotina de trabalho presencial mesmo com a pandemia ainda em curso. Sendo assim, algumas agências de publicidade também já retornaram, entretanto nada está como antes. O álcool gel virou lei por aqui e o uso das máscaras durante todo o expediente é obrigatório. O horário de almoço também teve mudanças. A maioria dos funcionários ainda prefere trazer sua própria comida ou pedir pelo delivery do que ir até os restaurantes. O clima descontraído e divertido típico de agência de publicidade continua o mesmo, mas com alguns cuidados reforçados. Após 9 meses com aulas à distância, saiba como alunos do terceiro ano do ensino médio estão lidando com os estudos. O tão esperado terceirão tornou-se um momento de tensão e tristeza para aqueles que se formam no ensino médio em meio a uma pandemia. A experiência no terceiro ano foram de expectativas abaixo, porque como a pandemia pegou a gente aí de surpresa, eu não estou tendo aula presencial, então está sendo bem ruinzinho comigo, porque eu queria fazer várias coisas que no terceiro faz, que são eventos, montar festa junina, fazer experiências, nós não estamos podendo fazer por conta disso. Sobre ser o terceiro ano, é muito doido estar vivendo um terceiro ano no meio de uma pandemia, porque eu não tive nada, né? Tipo, trote, mascote, gritos, terceirão, né? Aquele terceirão que normalmente se tem, eu não tive, não vou ter, não sei nem se eu vou ter uma colação. Então, é uma coisa que me deixa muito triste e eu sinto que eu tô quase não fechando um ciclo, que é uma coisa muito doida, né? Mas, me acostumando com as mudanças da vida. O que será que elas têm para nos dizer após 9 meses no estilo EAD? Será que elas realmente estão aprendendo, já se acostumaram nesse tipo de aula só por tela? Também tá ruim, porque eu não tô conseguindo aprender muito pelo EAD, por conta que a minha internet não é muito boa e às vezes dá uma falha pelo lado dos professores ou dos alunos, que às vezes o app não pega. E eu não tô, assim, eu acho a aula online meio tediosa, por conta que eu não vou conseguir entender, porque tem aulas que eu preciso que seja presencial, como matemática, física, química, principalmente biologia, que a gente mexe com plantas, essas coisas. Bom, estudar EAD é muito estranho, é uma experiência educacional para mim muito ruim. Eu acho que uma sala de aula vai muito além de um livro, de um conteúdo. É sobre afeto, é sobre cuidado, é sobre muito mais coisas que eu sinto que uma tela de computador corta muita coisa. Então, minha experiência com EAD é péssima. Eu não gosto, não me sinto bem em ver aula por EAD, por ver pelo computador. Por causa da minha internet não é boa, os barulhos que eu escuto em casa, eu não tenho um espaço para estudar. Então, parece que todas as coisas fazem, tipo, não estude. Aí fui perdendo a vontade. Em tempos de pandemia, requisitos de viagens deixaram as jornadas ainda mais longas. Estamos passando pelo 9º mês de pandemia, e parece que tudo que as pessoas procuram é uma mudança de ares. Uma viagem, talvez? Mas muitas fronteiras continuam fechadas para os brasileiros como uma forma de prevenção, e as que se encontram abertas estão com requisitos mais rigorosos. Algumas das exigências para viajar em meio à pandemia são exame de Covid negativo, autorização do consulado, em caso de o propósito da viagem ser médico, comprovações de internação e seguro viagem que cubra despesas médicas baseadas no Covid, como hospedagem de isolamento obrigatória. Nos aeroportos, por sua vez, ambos passageiros e funcionários são obrigados a usar máscara o tempo todo. Há cabines para a realização do teste de Covid e a constante limpeza de superfícies. Mesmo com baixas nos números da Covid-19, São Paulo teme
que festas de fim de ano sejam estopim para a temida segunda onda de contaminação. Nas últimas semanas, o estado de São Paulo apresentou uma queda nos números do coronavírus. As internações caíram 20,3% e os óbitos 40,7% em comparação ao mês anterior. Porém, as festas de fim de ano estão chegando, e apesar da pandemia, a tendência, de acordo com os feriadões, é que o número de turistas até ultrapasse o ano anterior. O governador de São Paulo, João Dória, declarou em coletiva de imprensa preocupação com as aglomerações e o não cumprimento das medidas de segurança, como o uso de máscaras e a falta de higienização das mãos, considerando que o estado já acumula quase 40 mil mortes e mais de 1 milhão de casos. Ex-prefeito do PSOL e deputado federal do MDB são os favoritos na eleição municipal de Belém. No dia 15 de novembro, todas as cidades brasileiras irão às urnas decidir quem serão seus prefeitos e vereadores nos próximos 4 anos. Assim, dentre essas cidades está Belém, capital do Pará, que terá um novo prefeito a partir de 2021, visto que o atual prefeito Zenaldo Coutinho já está no segundo mandato. Os favoritos para ir ao segundo turno são o ex-prefeito e deputado federal Edmilson Rodrigues do PSOL e o também deputado federal José Priante do MDB, os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas. A votação começa às 7 horas e se encerra às 17 do dia 15. O segundo turno ocorre no dia 29 de novembro. Museus retomam as atividades, seguindo todas as medidas de segurança, após a capital entrar na fase verde do Plano São Paulo. Estabelecimentos culturais reabriram seguindo restrições de horário e público. Medidas essenciais como controle de temperatura, uso de máscara, álcool gel, marcações para evitar aglomerações e também agendamento de horário e compra antecipada de ingressos. Fechados fisicamente desde o dia 17 de março, os museus da cidade de São Paulo retomaram gradualmente suas atividades, desde o dia 13 de outubro, após a capital paulista entrar na fase verde do Plano São Paulo. O Museu da Imigração é um deles. O número de visitantes, contudo, permanece menor se comparado à época anterior à pandemia. A visita cultural e a aprendizagem adquirida ao percorrer o Museu da Imigração, durante a fase verde do isolamento social, continua encontrando nos finais de semana um maior número de pessoas. Nos finais de semana, sábado e domingo, com a Maria Fumaça, que só atrai mais crianças, idosos, e geralmente no horário da tarde, depois do almoço. Essa edição do PUC News termina aqui. Obrigado pela sua audiência digital. Até a próxima. Até logo, fiquem bem e até a próxima.